Ana, já decolamos, né? Vamos nessa. Pra quem caiu de paraquedas aqui, o que é a penseira? Penseira é um objeto de metal, uma bacia metálica, onde os pensamentos eram depositados e analisados pelas pessoas, né, de fora. Você podia perceber os seus pensamentos e refletir sobre eles. Então era um lugar que esses pensamentos ficavam. Então é a mesma perspectiva que a gente quer trazer aqui. Ideias e pensamentos que são articulados e são trazidos para a discussão. Deixa eu me apresentar aqui para quem não me conhece. Eu sou o Fabiano Lacerda, sou estudante de psicologia, publicitário, triatleta amador. E aqui do meu lado tem... Eu sou Ana Luísa Mendes, eu sou advogada, conselheira da OAB, mediadora, estudante de psicologia, estudante de psicanálise e uma eterna curiosa sobre as coisas. E hoje a gente vai ter um episódio muito interessante, que nós vamos falar um pouco sobre violência, especificamente violência patrimonial. É um tema muito caro, porque é um aspecto que é muito ignorado socialmente. É uma questão que é muito importante. A violência patrimonial é uma questão que permeia a sociedade muito mais do que a gente pensa. Tem aspectos práticos muito relevantes. E a gente precisa, né, falar mais sobre esse tema, principalmente sobre as interseções existentes. No Brasil, a violência patrimonial ela é numerosa. A gente tem dados, inclusive, da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, que estão disponíveis, inclusive, no site do Ministério de Direitos Humanos e Cidadania. Ou seja, são dados muito recentes, onde 54,8% dos registros de violência patrimonial referem-se ao segmento primeiro, de idosos. O segundo segmento é o de mulheres, né, de quase 30%, e em seguida de crianças e adolescentes, com aproximadamente 7%. Ainda assim, é importante falar que a violência patrimonial ela é subnotificada, porque muitas pessoas não sabem, né, os aspectos em relação à violência patrimonial. Por conta disso, elas não denunciam, não mencionam, não falam sobre. Então, para tratar isso, eu tenho minha amiga Lavínia Eloá e eu vou apresentá-la oficialmente com todos os títulos. Formada pela Universidade do Estado da Bahia, pós-graduada em Ciências Criminais pela Universidade Federal da Bahia, defensora pública do Estado da Bahia, atuando na 2ª Defensoria Pública Cível, da Fazenda Pública, Registros Públicos e Defesa dos Direitos da Criança e dos Adolescentes de Irará. Essa mulher broca, viu, velho? Ela é demais. Seja bem-vinda. Um prazer, né, estar aqui presente. Essa conversa, ela sempre surgiu, eu e Ana, a gente corre também juntas, né? Então, a gente sempre, no finalzinho da aula, um bate-papo, uma troca de conversa ali. Eu pensando sobre esse tema, eu gosto de um ditado que diz assim: no início do relacionamento é meu bem, depois são meus bens. Então, essa conversa, ela não interessa só às mulheres, que geralmente são as vítimas da violência patrimonial, mas aos homens também, porque é importante você saber como não fazer para que você evite. Toda relação, a gente sabe que ela pode começar, pode ser eterna. Vinícius de Moraes diz, né, que seja eterno enquanto dure. E quando terminar, quanto mais organizado for essa conversa, ela vai facilitar que a gente tenha uma construção menos pior para aquelas pessoas que estão envolvidas ali. Nesse recorte aqui, né, da violência patrimonial em relação às relações afetivas, matrimoniais, a Lei Maria da Penha ela tem um artigo específico em que ela define o que é a violência patrimonial, mas ela é uma construção muito fluida. Então, a própria lei, ela define, ela não tem uma medida específica para coibir a violência patrimonial, que geralmente é a mulher que sofre. Embora eu atue na Defensoria Pública, em regra, o público da Defensoria Pública são pessoas em situação de vulnerabilidade financeira. Mas muitas vezes a gente lida com situações de pessoas que, embora não sejam, a gente chama de assistidos da Defensoria Pública, mas são assistidos pela questão da violência patrimonial. Quem aqui nunca ouviu, né? Aquela mulher que entrou na relação, ela era trabalhadora e tal, e vivia aquela relação, mas como nós, geralmente mulheres, somos ensinadas que a parte da gestão financeira não nos cabe, e muitas de nós evitamos ter essas conversas difíceis com os nossos parceiros para saber como é que a gente vai investir a grana, onde é que a gente vai morar, o que é que a gente vai fazer com o patrimônio que no fundo, o relacionamento, quando ele vira um matrimônio, ele é um contrato. E a maioria das pessoas esquecem essa parte do contrato financeiro, né? Não é só juntar as vidas, é juntar as contas bancárias, as dívidas também. E essa conversa
tem que anteceder. Muitas vezes não antecede. Ela acontece. Então, você, geralmente, a mulher que tem mais a responsabilidade, né, dada pelo sistema patriarcal, de cuidar, né, da parte da casa, a mulher acaba gastando mais com o mercado, com isso, com aquilo. Durante a relação, isso vai ganhando outras proporções. O marido geralmente vai escolhendo onde vai investir, o que vai gastar. E ao final daquela relação, na hora dos meus bens, aí, como diz aqui na Bahia, né, o pau tora. Porque é a hora que você vai verificar o que foi que aconteceu durante todos aqueles anos que você trabalhou em conjunto com aquela pessoa desviou aquele patrimônio. A gente tem as fraudes a partilhas, né? Quando um dos cônjuges casa ali, inclusive às vezes com uma pessoa de uma renda super diferente, pega os bens e coloca tudo em nome de empresa. Quem nunca ouviu esse caso? E aí o que fazer, né? É possível afirmar que, de fato, a violência patrimonial ela está ligada direto ao machismo? Eu vou te provocar numa coisa. Você está corretíssimo. Ela geralmente está ligada a. Mas vamos colocar uma situação de idoso. Um senhor de 70 anos casa com uma novinha. E ela começa a ter acesso ao patrimônio dele. O próprio regime de bens protege, no caso, uma relação do homem de 70 anos, quando ele casa. Ela coloca um regime de bens específico, pensando nessa proteção. Mas um homem de 70 anos hoje, ele é uma pessoa senil que ele precisa de um regime de bens para proteger ele? E se ele não quiser? E se por acaso ele casa também com uma mulher que ela começa a ter acesso às contas e etc, justamente porque é mais jovem, etc, e desvia o patrimônio dele? Existe. Existe. E a gente, com o caminhar da sociedade, né, estamos ficando cada vez mais velhos e estamos envelhecendo muito bem. Essas demandas vão batendo nas nossas portas. Então, embora você esteja corretíssimo quando você fala que a violência patrimonial ela tem esse recorte de gênero, que é o que a gente está vendo mais, mas o direito ele é uma ferramenta que ele caminha com a evolução da sociedade. A gente vai vir aí poliamor, relacionamentos múltiplos acontecendo. Como é que a gente vai organizar essa parte dos bens? São questões que o direito vai ter que pensar. Já essa questão de casamentos com idades distintas e o homem idoso vítima desse patrimônio também vai ter que existir. Então, por mais que nesse momento, como eu falei, está correto, assim, eu nunca nem tive um caso em que o homem fosse a vítima, para você ter ideia. Geralmente, de fato, é a mulher a vítima. Mas o direito a gente caminha nisso, de eu começar a olhar o futuro. Então, você está correto, porque o gênero é um marcador muito importante aqui. Mas as nuances que a violência patrimonial pode atingir, justamente porque o casamento é um contrato que a gente esquece. E muitas vezes essa conversa a gente não tem antes de construir a união. A gente precisa começar a aprender a ter essas conversas difíceis sobre o dinheiro numa relação. A sugestão que você traz é que essas conversas elas aconteçam antes mesmo do processo do amor romântico, seria isso? Acho que quando você vai pensar em morar junto com alguém, o quanto mais claro como vocês pensam isso é o melhor acontecer. Vou dar um exemplo de um caso que eu estou acompanhando. Ela é casada, foram casados muitos anos, tiveram filhos. Ela sempre evitou ter essa conversa sobre dinheiro, porque ele se irritava. E isso não é incomum. Muitos homens se irritam de a mulher ter que participar ali daquela conversa do dinheiro, né? De procurar saber o que é que vai fazer. Então, não vou falar sobre isso não, porque senão ele vai ficar brigado comigo, o casamento vai acabar, Mas o casamento acabou. Ela descobriu que ele pegou muitos empréstimos. E, muito provavelmente, ele vai dizer que esses empréstimos foram feitos para dívida da família. Ela não ficou sabendo de nenhum. Mas aí, muitas vezes, a gente vai olhar e vai dizer, mas na hora de usufruir daquela viagem, ela foi. Mas ela não foi consciente. Ela não sabia que era um dinheiro de um empréstimo. Por outro lado, a falta da conversa difícil, a gente estava até comentando da cegueira deliberada, né? A pessoa finge que não está vendo que aquele patrimônio e aquele padrão de vida não é compatível com o que você tem. Mas você vai. Porque é gostoso ir. Uhum. Mas quando acaba aquela relação que você tem que lidar com a realidade, da ausência daquela briga necessária, da ausência daquela conversa necessária, é muito doloroso. É muito doloroso, porque vem uma ambivalência, né? Você vem aquele sentimento de que você está sofrendo porque você está sendo prejudicado financeiramente,
Mas e a sua culpa também, que é a sua parcela naquela desordem que você se colocou. É possível existir uma violência patrimonial sem violência física? Super possível. É possível existir uma violência patrimonial sem uma violência psíquica? Eu te inclino a dizer que não é possível, porque toda violência vai ter uma agressão psicológica, de algum modo. Seja numa manipulação, seja numa omissão. E quando você se dá conta, você sendo vítima, você se dá conta que aquela pessoa que você viveu anos foi capaz de fazer aquilo com você, eu imagino que isso deva ser terrível. Então é uma violência psicológica, sim. Então posso afirmar que toda violência patrimonial ela vem de bônus uma violência psíquica. Eu creio que sim. Vou trazer dados da Lei Maria da Penha, que hoje é um marcador importante, né, em termos de legislação brasileira, porque traz elementos que já se sabia, né, desse tipo de violência, principalmente violência especificamente contra a mulher ou num ambiente doméstico. E aí a violência patrimonial para Maria da Penha, ela é entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades. Então, se você pensa nesse aspecto, inclusive, assim, quando a gente fala em bens, são bens que não necessariamente têm um valor comercial, tá? Uma fotografia antiga que você tenha, um objeto sem o menor valor mesmo, por ser muito antigo, que venha da sua família, seus documentos pessoais, seus objetos de trabalho. Teve um processo que eu acompanhei quando, enfim, eu advogava para a polícia nessa época ainda. Foi um caso que a polícia teve que ir à casa do casal para encontrar o homem que ficava na casa, que a mulher tinha saído, para recuperar os objetos de trabalho dela lá na Baía de Acarajé. Eu lhe contei esse caso, você lembra? Que o tabuleiro, a panela, tudo de fazer acarajé. Então, assim, isso é uma violência patrimonial clara, porque inviabiliza, inclusive, que ela angarie novos valores para se sustentar. Então, assim, é de uma violência tão grande que às vezes a gente não percebe, porque a gente não é conectado a esse tipo de coisa o tempo todo. A gente acha que violência é só... até a violência psicológica, ela tem sido mais discutida agora, mas, no geral, apesar de vivermos numa sociedade extremamente violenta, a sociedade brasileira é uma sociedade violenta, basta lhe dizer que na Guerra do Vietnã, que durou 11 anos, morreram 60 mil pessoas, em média, que é uma média de pessoas que morrem no Brasil a cada ano. A gente está habituado à violência. A gente vive numa sociedade violenta onde há uma normalidade dentro disso. A gente vê violência todo o tempo nos jornais, ao nosso redor. Tem um dado que eu não vou lembrar precisamente, mas que fala que 1 a cada 10 brasileiros conhece alguém que foi vítima de homicídio. E isso é muito grave. Então, há uma normalidade nessa violência, infelizmente. Então, a gente precisa pensar dentro desses aspectos. Então, desses aspectos. Quando você fala em violência patrimonial, em alguém que reteve um objeto de trabalho, você não pensa necessariamente, digo você, homem médio. Pensa se a violência é um tapa, um murro, ou então uma fala de baixo calão. Eu acho que a mídia, ela ainda está muito centrada nessa parte da violência, a violência física, porque de fato o feminicídio é o que assusta. Só que, quais são as consequências dessa violência patrimonial? Vou dizer numa família. Quem aqui não conhece a história da mãe solo? Quando um homem deixa de pagar os alimentos, o máximo que acontece ali vai ser a prisão dele 1 mês, 2 meses. Mas os impactos disso na vida daquela mulher e daquela criança que foi criada sem os alimentos, a violência patrimonial que aconteceu ali, ela tem um impacto imenso, porque aquela mulher ela deixa de investir em si, para investir no filho. O filho deixa de ter acesso a outros estudos ou outros serviços que ele poderia se desenvolver mais. Então, ela tem um efeito cíclico. Essa violência patrimonial ela tem um efeito cíclico.
a mídia ainda está muito... a mídia grande, né, ela está muito centrada na questão da violência física. Quando você vê as campanhas do governo, é um tapa, um grito, um tapa, um tiro. Mas a gente não fala da orientação que essa mulher começa a precisar receber sobre essa parte financeira. De se responsabilize pela declaração do imposto de renda, aprenda a fazer, esteja atento ao que o seu parceiro faz com o dinheiro do casal. Porque assim, eu atendo inúmeras mulheres com essa queixa. São inúmeras, assim. Ele ficava ali responsável pelo dinheiro da família, tinha uma outra família, que é super comum também. Ou então ele ficou ali responsável pelo dinheiro da família e dilapidou o patrimônio. É possível ser considerado uma violência patrimonial quando existe um acordo entre o casal sobre os custos do filho, por exemplo, mas esse acordo ele não cumpre todas as necessidades, ele não consegue abarcar todas as necessidades que aquela criança tem. Consequentemente, a mãe, né, que está ali cuidando dessa criança, ela vai ter que tirar de algum lugar. E como você usou como exemplo, muitas vezes dos custos de casa. É possível ser considerado uma violência patrimonial? Olha, não, eu acho que ainda não no formato da Lei Maria da Penha, do jeito que está disposto na lei. Mas eu entendo, por isso que eu acho muito interessante esse movimento de mulheres chegando ao judiciário, porque é diferente o olhar. Quando você me traz isso, e quando eu vejo isso, eu já consigo pensar. Primeiro que tem que ter um cuidado imenso na hora de elaboração do acordo de alimentos daqueles filhos ali, né? Para que não saia esse desnível aí na hora do custo. Mas, se por acaso aquele homem ele se nega e etc., eu consigo imaginar numa indenização aquela mãe que passou anos custeando a mais. Agora, claro, quando a gente fala em indenização, a gente fala em provas. Que é o que a gente também precisa aprender a lidar com o processo, que é isso, o processo é prova. Você é mulher, quer entrar com ação de alimentos, você está achando que você sofreu alguma violência patrimonial, a palavra nem sempre vai ser suficiente. Você tem que documentar ali a escola do seu filho, quanto é que você está gastando do mercado, porque é assim que funciona. Vou dar aqui um exemplo, aquele cara que é sabidamente pai, nunca pagou. Aquele homem, ele enriqueceu ilicitamente porque ele nunca pagou aqueles alimentos. Então, ele enriqueceu, mesmo tendo uma obrigação. Mas é isso, tudo isso é construção que não é uma construção fácil de ser feita. Não é uma coisa que você chega no judiciário e você vai ter certeza dessa resposta. Que aí entra em outro tema, é um tema novo, que é a violência patrimonial. Ela também vem gerando a violência processual, que é a dificuldade de acesso por exemplo, uma mulher que é vítima da violência patrimonial, dificuldade de acesso, às vezes, ao judiciário para lidar com essas questões, faz com que ela desista de lutar, desista de buscar. Eu que nem sofro por isso, eu já estou aqui pensando o quanto deve ser doloroso e longo e também difícil psiquicamente nessa situação. Como mensurar isso, sabe? Não tem como mensurar essa dor. Como repor isso? Como repor? Como repor uma dor dessa, por exemplo? Não tem como repor. Tem? Eu não acho que tenha como repor, mas assim, uma coisa que eu aprendi e que eu falo muito com as minhas assistidas é assim, de fato, nesse ponto específico, o machismo ele é estrutural. Ele está aqui numa estrutura formada. E você vai ter que fazer, você vai poder escolher, se é com escolha, o que fazer com a sua dor. Tem determinados vínculos que é melhor você até abandonar. Mas tem outros que eu acho que é mais interessante você lutar. Você transformar aquela dor em luta. É você aprender a usar os canais de comunicação, de denunciar a ouvidoria. Você está com um processo na vara X e está super demorando, você está vendo que não tem uma audiência, não tem nada. Procure os canais. E o melhor dos canais hoje existe, que se chama uma internet. Não é difícil descobrir quem é que está trabalhando no seu processo, não é difícil descobrir. Você pode sim na mídia denunciar isso, porque isso é um mecanismo de contenção para a gente, sociedade. Não pode ficar confortável essa estrutura
que faz com que diariamente mulheres desistam de acessar os seus direitos, porque a vara tá cheia, porque a justiça demora. Eu não consigo aceitar essa justificativa como plausível. E ainda tem um aspecto muito importante, que é a violência processual especificamente, para além disso, que é quando há um ingresso, né, dentro desse judiciário de demandas exaustivamente para... são demandas que são ajuizadas abusivamente, exaustivamente, para intimidar o outro. E a gente vê isso muito em casos relacionados a demandas de família, por exemplo. Um caso específico que eu advoguei, que quando houve o divórcio, o marido, ele administrava todo o patrimônio do casal, né? Inclusive, eles tinham apartamentos, casas, investimentos, e ele fazia toda a administração disso, né? Recebia todos os aluguéis, etc, etc. E aí ela começou a ingressou com ação de alimentos, divórcio, etc. E ele começou a ingressar com ações relacionadas a uma empresa que eles tinham para assoberbá-la de demandas, sabendo que todo o patrimônio tinha ficado com ele, toda a administração do patrimônio estava com ele, consequentemente todo o dinheiro estava com ele. E ela não tinha recursos, inclusive financeiros, para sustentar tantas demandas judiciais. Para pagar custos, pagar advogado, o que for. Todos os custos que a gente sabe, custos precisamente financeiros em relação a isso. E ele demandou exaustivamente o judiciário com esse objetivo. E essa é a classificação clássica de violência processual. O STJ já decidiu, já disse que essa violência existe. Veio importada dos Estados Unidos, lá já é muito comum, já é muito falado. Mas agora a gente já tem isso, né, estabelecido em jurisprudência aqui. Mas ainda assim é muito difícil você comprovar. É como se fosse um abuso do seu direito. Você tem o direito de ir ao judiciário, mas o seu fim ali é atingir o outro para o outro ficar longe daquilo que você não quer que ele toque. Nesse caso, dessa violência processual. Por isso que eu acho que assim, o lugar que você está no mundo não é um lugar que você pode se colocar na condição de alienado. Porque por mais que às vezes seja bom você não ter contato com isso, que é uma coisa assim, vamos falar do amor romântico, vamos viver a relação, mas amanhã você pode estar em algum desses lugares. Então, quando você aprende a dar nome às coisas, quando você aprende a ouvir, nem que seja uma fuligem daquele tema, para que eventualmente, se você precisar, você resgate, você possa dizer. Porque uma vez dito aquilo ali num processo, aquilo abre os olhos de quem vai ter a obrigação de julgar. Seja para punir, porque existe uma má-fé ali, a má-fé processual ela tem que ser punida, ou para realmente você ter como se defender diante daquele tipo de violência. A violência patrimonial ela vai tendo um leque assim, de desdobramento de violência processual, alienação parental, aquele pai que, para evitar que você comece a buscar pelos seus bens, ele começa a dizer que ele quer a guarda das crianças só para ele. E aí ele começa a fazer com que você seja desencorajada a lutar pelo seu próprio patrimônio. Eu sei que eu já falei isso aqui, mas não consigo ver nenhum dos exemplos. Não consigo ver nenhuma das situações, em nenhum dos casos que vocês estão falando aí, não sendo também uma violência psíquica. E se o judiciário hoje em dia não consegue mensurar isso, né? Que isso é uma coisa irreparável, eu acho que nós estamos sendo falhos. Eu tenho certeza, eu digo isso pela formação da gente. Por exemplo, a gente da Faculdade de Direito, a gente tem uma passagem muito breve pela parte de psicologia jurídica. Quando você está num litígio de família, muitas vezes eu fico com vontade de levar os dois pro psicólogo, assim, e deixar, peraí, gente, vamos fazer aqui um outro caminho. Uhum. Você vai vendo, assim, o quanto é difícil para quem está sofrendo esse tipo de violência, e não é uma violência nova. A gente já ouviu falar de nossos avós, o avô que teve uma outra família, a avó que sofreu privação de alimentos porque ela não tinha acesso aos bens ali, né? E não é novo isso. Mas agora está chegando porque, enfim, mulher está conseguindo, né, ter direitos e ter acesso a direitos. Mas a gente ainda tem muito chão para caminhar e eu acho que a ferramenta
do atendimento multidisciplinar. Isso a defensoria eu acho muito bonito. A gente tem um atendimento multidisciplinar. Você tem um assistente social. Eu acho que a futura batalha é ter um psicólogo na unidade. A gente já faz as parcerias com a rede, né, com o CRAS, CREAS, os Centros de Referências a Mulheres. Porque, às vezes, o grau de desorganização que aquela mulher chega para o atendimento é tão grande. Desorganização psíquica. Desorganização psíquica, por conta dessas violências que geralmente não vêm sozinhas. Às vezes acontece, né? A violência patrimonial é psicológica, mas vem a violência moral, sabe? É um conjuntinho. E essa violência específica, a psicológica e a patrimonial, eu acho que, assim, a física ela é muito agressiva, mas quando a pessoa consegue sair daquilo, ela tá... De algum modo, ela consegue sair daquela relação abusiva, ela consegue caminhar. Mas a patrimonial é como se ela quebrasse suas pernas, porque sem dinheiro você não tem ferramenta no mundo. Eu conheço casos de o cara sujar o nome da mulher, a mulher não consegue trabalho. E fica aquela coisa como se... Aí vem o sentimento de ambivalência. Você é responsável por aquele lugar também. Então, esse atendimento multidisciplinar que eu acho hoje que tem que existir nesse tipo de atuação... faz com que a gente, às vezes, consiga caminhar, porque a pessoa chega numa desordem psíquica tão grande que você não consegue, num atendimento jurídico, extrair o que você precisa para fazer uma defesa, para atuar para ela. Dentro do direito, a gente não foi condicionado a tratar das questões de uma forma mais empática e mais humana. Ao contrário, as faculdades de direito elas são voltadas para o combate ao litígio. Tem uma combatividade. As pessoas precisam se questionar. Hoje a gente tem um Código de Processo Civil novo que ajuda, que faz com que nós possamos ter novas medidas, incentivos à mediação, a novas formas de composição. E isso tudo é muito bom. Mas os profissionais precisam dar movimento a essas ideias, porque, de fato, isso que Lavi está falando é muito importante. A gente não tem profissionais, no número, pelo menos, que deveríamos ter, em áreas tão importantes que se debrucem sobre esses tipos de tema, né? E sequer nos concursos públicos tem questões que permeiem nisso, não há. E é muito difícil, porque quando vem essa pessoa, como o Lavínia estava mencionando, com uma grande desorganização, você precisa ter ferramentas para atender essa pessoa. Você precisa saber, né, atender. Só que as pessoas não se debruçam sobre isso. Ok, essa é uma questão que existe dentro dessa sociedade que a gente está. E precisamos lidar com isso. Mas precisamos também provocar as pessoas que ocupam essas posições para que elas tenham ações condizentes com o papel que elas ocupam. É uma das coisas que eu acho mais importante na vida é você se emancipar enquanto seu conhecimento. Acho que o dia mais importante da minha vida foi quando eu descobri que eu não era analfabeta e que eu saberia ler. Porque isso dá um poder tão grande quando você consegue ler minimamente para você poder compreender o que você está fazendo no mundo. Quando você tem acesso a um podcast desse aqui, você mulher, você homem, que vai iniciar uma relação, que você começa a pensar, opa, peraí, deixa eu organizar isso aqui antes de eu começar. Lá na frente, quando você evita problemas que são tão marcados, tão comuns, você se agradece tanto. E sabendo que o mundo não vai ser perfeito, essa autorresponsabilização de si, né, eu tô sendo bem redundante, faz com que você se sinta responsável pelaquilo que você quer viver. Então, se você busca ferramentas para não ser vítima da circunstância, só quem ganha é você. E nesse lugar, infelizmente é um lugar cansativo, mas é o lugar da mulher. Porque, assim, sabendo, né, do sistema do machismo estrutural, do que você enfrenta numa relação. Eu tenho o grande privilégio, né, de ser uma pessoa razoavelmente letrada, mas eu sou mulher hétero e na minha relação com meu companheiro eu enfrento essa dificuldade de convocar ele a perceber que existe uma relação e que a gente precisa conversar sobre determinados temas, que são temas ruins, que a gente não quer falar. A gente adoraria viver só amor romântico, mas que eu acho que são temas honestos numa relação. E é corajoso você tomar... Eu acho que é corajoso com o amor que você está construindo. Você tratar isso com essa lisura. Porque ainda que acabe
existe uma dignidade ali que eu acho que é sua, que você tem que preservar como uma criatura que tá no mundo, de você falar assim, pô, eu sou coerente com as coisas que eu vim fazer aqui. Eu sei que esse pensamento não vai atingir toda a camada da população, porque infelizmente nem todo mundo tem o direito ainda de pensar sobre. Eu acho que essa ferramenta do conhecimento é uma ferramenta, assim, libertadora, numa potência que você pode precisar de uma ação judicial e você não encontrar uma pessoa que vai julgar o seu caso à altura para perceber esse tipo de nuance. E é você quem tem que gritar ali. É você quem tem que dizer, eu tô vendo isso aqui que vocês estão fazendo comigo. E eu vou, hoje, com a rede social, com a ferramenta do rádio, eu vou te denunciar. E isso é um instrumento, uma arma. Ninguém quer ver seu nome vinculado ao que não é legal na mídia, né? Então, de uma forma geral, não são temas fáceis, não tem soluções prontas. A gente está numa fase muito de construção, acho que a gente está numa esquina da vida, né? Em que a gente está tendo acesso a muito tema, muita informação. Mas esse assunto patrimônio, eu acho que é um assunto essencial, que a gente precisa começar. Vejo hoje um movimento de educação financeira, as escolas começando a falar sobre isso. Porque o capitalismo ele faz muito isso com a gente. Ele faz com que você deixe de ser cidadão para ser consumidor. Então, sabendo disso, antes que alguém pregue uma peça em você, eu acho que é o seu caminho de você como homem, poxa, deixa eu conversar isso aqui com minha parceira, porque também você pode viver com uma mulher pródiga. A gente tem casos famosos de mulheres que foram interditadas por uma compulsão de compras. E ela faz uma inúmera dívidas ali, você que está vivendo com aquela pessoa, não tem como saber você vai fazer o quê? Você vai ser sócio das dívidas? De um descontrole? Então, esses temas, o quanto antes a gente, né, trazer para casa. Eu fico pensando aqui, quando vocês trazem isso e colocam na mesa, que de fato talvez esse podcast aqui não vão atingir as pessoas que de fato mais precisam disso, me dá uma certa coisinha assim no coração, do tipo, porra, a gente tá falando isso aqui, mas não tá chegando talvez aquelas pessoas. Mas por outro lado, essa coisinha que me dá no coração, eu começo a olhar que assim, ok, mas alguém tá ouvindo que vai falar para alguém que aquela pessoa de fato vai poder socorrer. Esse efeito multiplicador, ele é belíssimo. Ele é incrível. Então assim, o convite que eu deixo para as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo é isso, seja multiplicador do conhecimento. Porque talvez algumas pessoas que não têm condições, de fato, de ter esse conhecimento, estão passando por circunstâncias que talvez está muito claro para a cabeça das pessoas que têm esse conhecimento, mas se a gente não multiplicar isso, se a gente não dividir, se a gente não levar para o outro, vai perder o sentido da vida, sacou? Assim, vai ficar só para a gente. Vai servir de quê esse conhecimento, se só está só para a gente? Mas não só, mas você sofre junto. Porque tem um ditado no direito criminal que diz o seguinte: quando a sociedade exclui, o crime inclui. Então, aquele menino que é privado, né, dos alimentos, que tem que trabalhar mais cedo, ele fica muito mais suscetível a ingressar numa vida marginal do que aquela pessoa que recebe acesso a direitos. E é louco isso das pessoas acharem que elas vão se isolar, que ela vai blindar o carro, que ela vai morar no condomínio de luxo, porque uma hora você tá na rua e você cruza com essas pessoas também. Então, esse efeito multiplicador, ele volta pra você. Quando você percebe, né? Acho que é o meio efeito borboleta, aquela coisa de uma ação aqui tem consequências. Então, esse tipo de ferramenta aqui, que isso aqui pra mim é educação em direitos mesmo. E todos os meus atendimentos de defensoria, eu converso com elas, converso com as mulheres. Tava conversando com Ana sobre um grupo que chama Grupo Reflexivo de Masculinidades, né? Que são aqueles homens que são os agressores de violência doméstica. Eles são convidados a participar de um grupo em que é um psicólogo homem, começa a conversar com eles, porque existe esse enraizamento do machismo que atravessa os homens e de uma forma muito ruim também, né? Muito, muito, muito ruim, e eu acredito que em outras oportunidades esse tema será muito bem tratado por aqui. Porque a gente não pode excluir o homem dessa conversa. A gente tem que conversar, por mais que não é obrigação educar, mas a gente tem que pensar
pensar numa ótica de construção, porque você nunca vai estar inserido em todos os temas. Os temas são selecionados pra gente de acordo com os nossos afetos. Eu sei falar sobre feminismo porque eu sou mulher, mas eu sei falar muito pouco sobre capacitismo. Eu não convivo com uma pessoa com deficiência. Mas se eu tivesse um filho que fosse uma pessoa com deficiência, muito provavelmente saberia falar muito bem. Então eu preciso que toda vez que eu vejo um tema, alguém que saiba falar sobre esse tema, eu também quero me colocar à disposição, mas se aquela pessoa também puder conversar comigo, eu vou agradecer muito. Então não dá pra gente se afastar. Uma coisa assim que é importante de a gente falar, porque quando a gente pensa dentro da legislação, né, do direito, especificidades, eu vejo muita gente falar, mas essa especificidade ela pode ser segregadora quando eu fico pensando num estatuto da pessoa idosa, numa Lei Maria da Penha que estabelece a violência no âmbito doméstico para proteger as mulheres. Mas é importante perceber que essas especificidades elas existem para uma proteção social e porque existem demandas que são específicas mesmo. E elas precisam ser atendidas para que exista uma equidade. A gente não fala em igualdade social, ou pelo menos não deveria falar em uma igualdade social, porque é uma questão utópica, né? Nós não somos iguais e é até interessante que não sejamos. Mas é preciso que olhares sejam lançados a temáticas específicas, como, por exemplo, a violência patrimonial, porque existe esse tipo de violência, existe esse tipo de demanda que precisa ser vislumbrado. E pensar também em todos os atos preparatórios, por assim dizer. Tudo bem, a gente vive numa sociedade onde as construções que são feitas nela são construções que perpassam por elementos que geram violência, por exemplo. Né? Que é aquilo que a gente estava falando do país que a gente vive, como é que as coisas são encaradas, os números que a gente tem. Mas, para além disso, essa questão que a gente falou antes, em relação à responsabilidade, por exemplo, é uma coisa fundamental, crucial. Por quê? Quando a gente fala em responsabilidade, a gente fala em responsabilidade de indivíduos, né? De todas as pessoas que vivem essa relação. Homens, mulheres, cis, trans, héteros, homo, o que seja. Mas as pessoas precisam, primeiro, um aspecto que a gente gosta muito de discutir, né, Fabiano? De se responsabilizar sobre as suas decisões e tomar conta das suas decisões. A gente ficou brincando muito quando a gente estava conversando em relação a isso da cegueira deliberada, que é uma teoria, né, uma tese que fala que a pessoa, como a própria nomenclatura já diz, a pessoa decide não enxergar determinadas coisas, apesar dos elementos estarem muito claros ali. Por exemplo, uma pessoa, a gente estava falando até do caso de Sérgio Cabral, não foi? Sérgio Cabral, Severo, as esposas, As esposas, que lógico que isso não é uma predominância, quer dizer, não é uma exclusividade feminina, mas você vê, digamos, a mulher de Sérgio Cabral, ele era um governador do Rio de Janeiro e ela viajava para a França para fazer prova de vestido, né, Lavi? Então, assim... Eles jantavam em Paris, né? Meu Deus. É isso. Então, assim, você vê assim, meu Deus, existe portal transparência, você tem acesso, né, aos valores que as pessoas recebem, que são funcionários públicos. Então, e assim, a mínima noção que você tem que um valor que uma pessoa, um governador recebe não é compatível com jantares em Paris. Vamos ali dar uma jantadinha em Paris e vamos voltar. Mas você decide ignorar aquilo porque ele é conveniente. Sabe? Uhum. Então, assim, é preciso pensar sobre essa ótica também. Porque nós precisamos ser responsáveis conosco e com os outros. E isso é uma decisão. Você não enxergar é uma decisão. E você precisa se responsabilizar quando você pensa na vida patrimonial também. Porque é muito fácil. A gente tem um caso que Lavi acompanha de perto, que a mulher, por muito tempo, ela decidiu... A gente está dando exemplos femininos aqui porque são os casos que a gente tem ao nosso redor. Mas não necessariamente. Né? A gente tem, da mesma forma que a gente estava falando de violência patrimonial dos idosos, né? Que tem sido uma das maiores populações que sofrem com isso. E a gente vai ver casos agora, né, com essa ascendência da mulher no mercado profissional, de relações de a mulher ganhar muito mais do que o homem. E por exemplo, a gente teve um caso agora recente, que é o caso de Preta Gil e o esposo.
que ela casou com separação total de bens. E agora, na hora que ela estava internada, numa fase crítica, ela passou a administração dos bens para a madrasta. E ele foi no hospital questionar ela por que a madrasta. Foi. E eles se separaram. Depois disso, assim, né? Tá tudo na base da fofoca de mídia, né? Tudo que eu tô falando aqui é fofoca de mídia. Mas, assim, um exemplo muito bom pra gente começar a perceber. Né? Uma mulher muito rica casa com um cara que não é tão rico. E aí, assim, essa parte dos bens, se não conversada, vai gerar um problema ali. E a gente vai começar a ver isso, né? Porque hoje, assim, tem mulheres que estão ganhando muito bem, tem homens que estão fazendo a movimentação de não ganhar, assim, né? Tem um movimento ali numa carreira de um homem que não ganha tão bem. Eu já vi casos de o casal acordar que o cara ia ficar em casa cuidando dos filhos e ela ia pro mercado de trabalho. Entendeu? Então, assim, eu até gostei de uma coisa que você falou no início, que se eu pudesse sugerir o tema desse podcast seria esse, né? Seria amor romântico versus violência patrimonial. Porque o amor romântico, com todo respeito da palavra, mas acho que é uma praga entre nós. Porque, assim, ele faz com que a gente crie uma romantização de um tema, acho que até implode uma relação. Porque quando você não tem essas conversas difíceis, seja qual relação for, uma amizade, um relacionamento, você impede que a relação floresça, a relação amadureça, cresça. Porque você fica ali sem saber o que você tá vivendo. Imagina, você tá casado com uma pessoa que você não sabe quanto ela ganha. Você tá vivendo com uma pessoa que você não sabe qual é o custo de vida dela. E o seu? Vocês decidiram juntos o custo de vida que vocês vão ter? Vocês vão aguentar juntos manter aquele custo de vida? Tem um outro ditado antigo, né? Quando a necessidade entra pela porta, o amor sai pela janela. Isso que a Live tá falando das conversas difíceis com o parceiro, elas são das coisas mais simples, né, em relação a isso, em relação a de quanto você recebe, ou a responsabilidade de um e de outro, o que é despesa de um, de outro, etc. Como na constituição da sua relação, em relação a que regime de bens você vai adotar, porque agora eu tenho notado uma procura muito maior dos casais para fazer um planejamento, né, patrimonial, uma análise dos regimes existentes para ver o que se adequa melhor para a realidade deles. Mas, assim, ainda assim, as pessoas não conversam, isso é meio que ofensivo, né? Chegam no cartório e aí a pessoa, né, o oficial do cartório, o funcionário do cartório faz. E aí, então, Fabiano, você e sua esposa vão casar e qual seria o regime de bens? Então, não sei, comunhão parcial, pode ser comunhão parcial mesmo, é o que tem, né? É o geral, esse aqui todo mundo faz, né? Todo mundo escolhe, né? Gente, mas mais assim... pedido. E eu vi um caso até de uma professora, uma pessoa muito querida. Ela casou com o cara estava desempregado, ela já tinha o apartamentozinho dela comprado ali com aquele negócio do Estado e tal, né? Aqueles incentivos do Estado. E aí ela não organizou lá o regime de bens. Eu não me lembro tão corretamente como foi, mas ele conseguiu, né, diante das violências psicológicas e tal, tirou ela do bem, não pagou, né, acertaram que ele ia ficar pagando financiamento, não pagou. Esse imóvel passou a ser executado na justiça e ela perde o imóvel, que ela juntou anos para comprar, para dar entrada. Quando essas coisas não são organizadas, assim, tipo, o pessoal fala, parece nessa coisa de regime de bem, coisa de rico, né? Mas não é. Não é. Isso é uma coisa que a gente vai ter, e agora com essas novas relações surgindo. Aí é que vai ter... Tá suscitando uma dúvida aqui. Imagine que alguém que está aqui nos ouvindo e que, de alguma forma, de alguma maneira, através das nossas conversas, dos nossos pensamentos aqui, diga, opa, eu estou sofrendo um abuso patrimonial. O que fazer, né? O que fazer? Bom, primeiro, se você tem uma condição financeira, né, para pagar, escolhe com cuidado seu advogado, sua advogada, para expor a situação, porque o abuso patrimonial, o quanto antes você começa a acessar ele, mais chance você tem de não sofrer tanto, né? Então, esse é o primeiro ponto. Porque é aquela pessoa que vai te encaminhar. Se você é mulher
Você pode procurar até o Ministério Público, a depender da cidade, onde, por exemplo, não tem uma defensoria pública, e se você não tem condição financeira de pagar um advogado, seja inclusive até pela violência patrimonial que você esteja sofrendo, o caminho é sempre procurar um profissional habilitado da área para te orientar. Porque existem medidas que vão fazer com que aquilo cesse. Vou dar um exemplo. Você percebe que seu parceiro tá lá, todos os bens não estão em nome dele. Que coisa estranha. Fui olhar a empresa não tá em nome do meu marido, não tá em meu nome, tá em nome de uma pessoa que eu não conheço, um funcionário da empresa, uma mãe, uma tia. Isso é fraude à partilha. Então, existe um mecanismo, né, desconsideração da personalidade jurídica, que já é uma coisa bem técnica, que o advogado, o defensor, o promotor vai olhar ali, tem uns elementos, ele mostra para o juiz, e aí o juiz, opa, essa empresa aqui, isso é fachada, essa empresa aqui é de fulano e fulano, então vamos organizar isso aqui. Ou, por exemplo, uma mulher que foi casada há anos ali, empenhou a vida ali naquela relação, não trabalhou, porque foi um acordo com o parceiro que ela não trabalhasse, mas eles resolveram se separar. Existem uns alimentos que são alimentos compensatórios, que são uns alimentos que são arbitrados para ela, para um determinado período, né, em alguns casos, né, se for uma mulher jovem, para que ela reingresse no mercado de trabalho, mas sem sofrer um decréscimo de vida tão grande. Por exemplo, um cara combinou, eu vou fazer um mestrado em São Paulo, você vem morar comigo, e ela fica aí 2 anos afastada da vida dela profissional, ele sai mestre, ganhando dinheiro, e ela termina aquela relação sem nada. Então, existem instrumentos que dá para diminuir, né? Assim, diminuir o efeito dessa violência. Agora, o quanto antes procurado é o melhor caminho. Um aspecto que a gente conversou bastante, que a gente conversa bastante em relação a esse tipo de situação, é que muitas vezes a gente acha que esse tipo de situação, que esse tipo de violência acontece com pessoas, por exemplo, de uma classe social mais baixa. E a gente tem um caso emblemático de uma pessoa que sofreu, uma pessoa de uma classe social alta, que a mulher sofreu uma violência e ela sequer, uma mulher formada, bem articulada, bem posicionada dentro da vida profissional, ela sequer sabia. E quando a gente nomeou a violência patrimonial para ela ficou muito chocada. Então, assim, a gente precisa perceber, né? Isso também cabe dentro do aspecto da responsabilidade, né? De a gente estar sempre ciente e sempre prestando atenção nos detalhes. Responsabilidade passa de tudo, né? Desde você escolher um regime de bens adequado, você estar ciente e prestando atenção nesses elementos que Lávio estava falando, você tomar conta do que é seu e não atribuir a outro, né? Seja seu marido, seja sua esposa ou qualquer outra pessoa, coisas que seriam da sua responsabilidade, apesar disso ser muito conveniente, muito fácil muitas vezes. E convenhamos, né? Declarar imposto de renda é uma coisa super chata. É isso. A gente estava falando isso porque... É super chato. Mas assim, é uma coisa que você tem que fazer todos os anos. Até quando você vai se isentar dessa responsabilidade? Eu, por exemplo, já passei por 2 contadores errados. Tipo assim, errando e me causando prejuízo. Aí esse ano eu decidi, eu fiz, não. Eu tenho a obrigação de minimamente entender isso aqui. Não que a minha declaração seja uma coisa super difícil nem nada. Claro, você ter o acesso ao profissional é fundamental. Mas que você tenha condições mínimas de avaliar aquele serviço. Porque quando você entra nessa cegueira, você não tem condição de avaliar, você só vira vítima da circunstância. Eu acho que podemos afirmar que nós somos nosso principal patrimônio, né? Se nós não cuidarmos de nós através do conhecimento, através de correr atrás de nossos direitos, estamos nos agredindo patrimonialmente, né? Com certeza. Sendo muito poético aqui na minha fala, mas essa é a realidade que eu vejo, assim. Já me questionei quantas vezes eu me agredi patrimonialmente, né? Através de escolhas ruins, através de falta de conhecimento. Assim, são temas que a gente não é ensinado a tratar como de extrema importância na nossa vida, mas são. A sensação que eu acho pior é você ser irresponsável com você. Sabe? Você vê que você perdeu uma grande oportunidade, você estava super economizando, você queria fazer uma viagem, você
inúmeros projetos, mas você não fez porque você foi negligente com a sua obrigação de zelar pelo seu patrimônio, zelar que não cometesse uma violência com você, zelar, sabe? Que fala terapeutizada. Você faz terapia, senhora? Ai, gente, mas Passaríamos a noite aqui, hein? Com certeza. Eu acho que esse é um tema que ultimamente, assim, abriu meus olhos por conta de que no início eu via muito, como eu atendo pessoas em situação de pobreza, eu via muito aquelas mulheres ali. Então, tipo assim, eram uns recortes. Mas ultimamente isso tá pipocando, assim, ao meu redor. Sabe aquele filme Tudo ao meu redor ao mesmo tempo? O último ganhador do Oscar, que eu esqueci o nome agora dele completo. Mas, assim, eu tô vendo o quanto isso tá conosco. E o quanto às vezes você vê pessoas que teriam chances brilhantes na vida e que talvez não terão. Porque elas vão gastar muito tempo limpando essa sujeirada que se colocaram ali. Vamos pausar? Só porque precisamos. Mas poderíamos ficar aqui mais um tempo. Acho que muita coisa foi dita, né? E, claro, estejam todos que estão ouvindo à vontade para perguntar, para questionar e para pesquisar também mais sobre, né? Sejam senhores dos seus próprios destinos. Porque é isso, né? Na era da informação que nós estamos hoje, a sensação que há mais desinformação do que quando tínhamos menos acesso. Porque tudo é tão fácil que se minimiza esse acesso. Então, eu acho que foi uma discussão muito, muito importante. Eu lhe agradeço imensamente, eu amei. Eu ainda tenho certeza que eu vou lembrar de milhões de coisas que eu queria ter falado, porque coisas que a gente já conversou tomando café. Mas eu tenho certeza que outras oportunidades virão e a gente continuará essa e outras tantas discussões. Lavínia, muito obrigada. Gente, quem agradece sou eu, porque eu gosto muito da ideia de que você vai fazer alguma coisa no mundo, né? E isso é fazer pra mim. Eu acho que se eu puder indicar esse material pra alguém, principalmente para as mulheres que eu atendo, e que isso seja palatável, que isso desperte algo às gerações mais novas, porque eu acredito muito nesse poder, né, do poder da informação, para que a gente realmente viva, todos nós, né, num lugar menos hostil, menos violento, um país menos violento, sobre vários aspectos. Eu acho que dá sim para construir uma nova forma de resolver conflitos, sobretudo esse, quando você se autorresponsabiliza, para você se evitar de você entrar no conflito. Então, assim, também parabéns a vocês pelas disponibilizações, as coragens, porque realmente levar, né, para uma mesa de discussão e se lançar nesse desafio é grandioso. Que vocês tenham muita força aí e bote muita gente para pensar nesses caldeirões aí da vida. Fechadíssimo. Fechou? Muito obrigada a todos e até mais ver. Gostei do tema. Gostou? Tá vendo? Ele tava assim, eu não sei se eu vou conseguir participar, será que vai ser muito técnico? Eu falei, eu tenho certeza que você vai gostar. E não falei que ela era ótima? Eu gostei do tema e do título, né? Agora temos um título. A gente tem um título agora. Gostei muito. Você gostou? Gostei, amiga. Porque quando você falou, eu fiquei, gente, de fato, né? Porque se o amor romântico impede que a gente toque nesses temas, parece que é sujo. Parece que você tá descuidando do seu parceiro. Pra mim, quando você fala assim de cuidado da pessoa, pensar na implicação patrimonial, pra mim é a forma maior cuidado que você tem. Porque não tem coisa pior do que você deixar uma pessoa desamparada na vida. Não, eu acho também.